Agora nós vamos falar sobre o Santa Cruz Futebol Clube, que está nessa preparação para estreia, né, na Vitória Cup, diante do Defesa e Justiça. E para me ajudar aqui, estamos aqui com o repórter João Lucas e vamos falar um pouco sobre as novas contratações, tá? Matheus Regis, tá certo? É o nome da fera que está sendo contratada pelo Santa Cruz, já chegou em Recife, matéria lá do GE, e o último clube dele foi o Botafogo de São Paulo, tá certo? João, o que tu tem aí de referência sobre esse Matheus Regis? Ele é um cara que, como você bem falou, tá no Botafogo Futebol Clube. A gente sabe que o Botafogo quase que era rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas não foi. O Regis, ele é um cara que tem 26 anos, ele pode render muito bem, ele que é um atacante, mas joga também como meia, né? Um cara muito versátil, e ele chega para assinar com o Santa numa carência no setor de ataque, né? Porque o Santa, desde o ano passado, o Santa ele não tinha aquele centroavante nato. Thiago Galhardo tinha, mas Thiago Galhardo ele queria ser mais protagonista com polêmicas do que no próprio campo ajudando o Santa Cruz. Aí todo mundo vai dizer, mas espera aí, ele ajudou o Santa a subir para a terceira divisão. Lembrando, gente, ele fez 6 gols. Isso aí, de fato, é inegável. A gente não vai chegar aqui para trazer inverdades. Mas, assim, ele, como um jogador, era para ter caráter de espírito de vencedor. Porque a única coisa que o torcedor viu que ele fez de importante foi querer que o motorista da ambulância tirasse a ambulância do campo da Arena de Pernambuco para poder jogar com Santa Cruz. E assim, ele falou demais, ele bateu de frente com ídolos, ele bateu de frente com pessoas que foram importantes e são até hoje na história, como Renatinho, perguntando, o cara chegar para falar, Renatinho, quem é você? E chegar para o presidente do clube e dizer, não, eu não quero que Renatinho entre aqui não, porque eu não quero. Para massagear o próprio ego, qual foi o título que Thiago Galhardo ganhou no Santa Cruz? Nenhum. E mesmo se ele tivesse ganho a Série C com o Santa Cruz, ele não teria nenhum respeito, assim, de falar dos companheiros, assim, de profissão, né? Porque o Renato, gente, o Renatinho, como muitas pessoas costumam chamar ele de Renato, ele comeu o pão que o diabo amassou. Porque passar o que Renatinho e entre outros caras passaram na equipe do Santa Cruz, para poder aguentar o Santa Cruz sem dinheiro, devendo a Deus e o mundo, devendo a RJ, entre outras dívidas, tendo que jogador tirar do próprio dinheiro do bolso para poder pagar gás de cozinha, pagar energia da casa dos outros, dos funcionários, pagar salário de funcionários. Então, eu acho que tem que ter o máximo respeito com o Renatinho. E lembrando, né, que o Santa ele precisa se reforçar. Eu vou deixar bem claro aqui para o torcedor do Santa Cruz, eu não vou ser pessimista, eu vou ser realista. Se não contratar para a Série C, vai sofrer. Porque a gente viu que o Náutico achou que estava com a boga toda, que tinha time e quase que falta perna. Não faltou por pouco, porque pela experiência que tem, chamou os caras, chamaram na grande, disseram assim, eu preciso que vocês joguem, porque esse jogo contra o Brusque é da vida de vocês. E os caras deram a vida, embora tivesse perdido ali alguns percalços da vida, tendo se complicado com o Guarani e a Ponte Preta, eles conseguiram se classificar. E assim, ter muito cuidado com a Série C. É um campeonato curto, que a gente sabe que quando chega no mata-mata, as coisas podem se complicar. E se não tiver cuidado, fica sem subir de divisão para a segunda divisão. Com certeza. Só trazendo aqui, para quem está nos assistindo pelo YouTube, estou trazendo aqui do lado dos lances, tá, do Matheus Regis, quando ele estava jogando, né, com o Botafogo. Então, curte aí se você está gostando. E o que acontece? Ele é um ponta de 26 anos, tem uns clubes aqui que ele passou, vamos colocar aí, última temporada dele foram 18 jogos e 0 gols.
passou pelo Guarani, Ponte Preta, São Bernardo, Atlético Goianiense, o São Bernardo novamente, CSE, Campinense. Então, no currículo dele, o único clube assim que a gente for colocar assim, que ele tá vindo para ter uma última chance, basicamente, na carreira, porque 26 anos, daqui a pouco já tá com 30 anos, é o Santa Cruz. Entendeu? Como você falou, né? A questão de ter reforços. O Santa Cruz atualmente tem o último jogador que oficialmente falou, né, foi o Quirino. Então o Quirino já foi oficialmente disponibilizado pelo Santa Cruz, dizendo que é a contratação. O Matheus Regis já está em Recife, basicamente. Não sei se ele vai estar amanhã no jogo treino, mas provavelmente esteja nesse jogo treino diante da equipe do Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Então, na minha opinião, pelo que eu vi dos lances dele, algumas referências que eu tive, é um bom jogador, é um bom ponta, joga tanto pela esquerda como pela direita, pelas jogadas que a gente vê aí no DVD dele. Ele é um jogador que pega muito pela lateral, puxa para o meio e bate no gol, às vezes aparece como nesse jogada aí dentro da área para fazer o gol. Então, é um jogador rápido. Então, acredito que o Santa Cruz acertou nessa contratação. E sobre a questão do Quirino, o que tu tem assim, de referência sobre o Quirino? Porque eu tinha visto ele semana passada lá, mas até ontem, se eu não me engano, ele não tinha sido oficializado. E foi oficializado por conta de exames e essas coisas. O Matheus Regis é a mesma coisa. Só está esperando aí questão de exames para ser apresentado. Mas a tua opinião sobre o Quirino, que é a esperança de gols, né? Porque temos o Ariel, provavelmente será o atacante de referência, né? O 9. E o Quirino está ali comendo pelas beiradas. Sobre o Quirino, ele é um cara que chega, né, para tentar se encaixar no planejamento que foi traçado pelo departamento de futebol, né, que a gente sabe que trabalha com um elenco praticamente fechado. E o Quirino, ele foi muito importante também na equipe onde ele passou, do Londrina. Ele tem umas características muito parecidas com a do Roger, né, o técnico que hoje é o ex-jogador em atividade, que é técnico agora, assumiu a equipe do esporte, e ele sabe muito bem, né, se posicionar. Eu vou até rever os lances do Quirino, vou ver também mais uma vez o Matheus Regis para ver como é ele se comportando. Pelo que eu vi, o Ariel, né, que ele fez um gol importante aí na trajetória que ele teve na equipe do Santa Cruz, que foi aquele da Série C, ou da Série C não, da Série D, e ele tem muito cacoete sim, de ser um centroavante nato. Eu também espero, se o Ariel ficar, ele que evolua e que ajude. O Santa precisa de reforço, mas o Quirino chega para ser esse cara para somar, né? Para ser um 9 nato que o Santa precisa, para ter aquela contribuição, embora ele disputou 14 jogos com Londrina e com apenas 3 gols ele ajudou aí a equipe do Paraná, né? Londrina do Paraná. Então é muito importante a gente esperar para ver o que é que esses jogadores, porque assim, o Pernambucano é um campeonato teste para quem quiser ser artilheiro, para quem quiser se encontrar, quem não está fazendo gols, que se encontre, né? Balance as redes ali, mas ele precisa muito de qualidade e de pessoas que coloquem a bola para ele. Que coloquem a bola. E o Santa precisa se reforçar no meio, porque tem uma carência muito grande com o Ilha Júnior. E se o Santa ele não contratar, eu vou repetir aqui e não vou ser um cara hipócrita de dizer. Se o Santa não contratar, pode sofrer sim consequências, porque vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar Pernambucano e também aí tem a lenha para queimar no campeonato da Série C do Brasileiro. Mas só a questão do meio de campo, a gente também tem a questão do Patrick Alan, né, que é um jogador que foi contratado, né, pelo Santa Cruz e também tem essa função de jogar ali pelo meio. Então acredito que essa questão do meio de campo já está mais ou menos solucionada. Se eu não me engano, essa daí foi a última contratação do Santa Cruz, que é o Matheus Regis, né? Foi a última contratação para encerrar o ciclo do Santa Cruz nessa questão de Pernambucano. Talvez na segunda janela lá no meio do ano ali, possa contratar antes do início da Série C, mas pelo que eu vejo, tanto do Matheus Regis como do Quirino, que eu vi treinando tudo certinho,
fez, se não me engano, 3 gols enquanto estava lá no treino, mas é aquele negócio, né? Você falou da questão do pernambucano. Eu na minha humilde opinião, o pernambucano não é parâmetro para nada. Se a gente for ver, o campeão do pernambucano e o vice do campeonato foram rebaixados. Tanto o Sport como o Retrô. Então, a gente vê aí que faz tempo, né, na verdade, que o nível do nosso campeonato pernambucano é horrível. Então, eu acredito que o Santa Cruz está começando assim, na frente em questão fisicamente, né, porque se representou já vai fazer um mês, e o Sport e o Náutico vão se... o Náutico começou a reapresentação até semana passada, na verdade, e o Sport ainda vai se reapresentar. Então, ouvindo, João? Tô ouvindo sim. Opa, voltamos. Agora foi. Então, eu acredito que essas 2 contratações vão ser as últimas do Santa Cruz antes do início do Pernambucano. Mas é isso aí. Lembrando, torcedor, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos ajuda a dica os 1.000 inscritos. Oi? E assim, deixa eu só trazer mais informações aqui, né? Caiu, a gente voltou. sabe que... Beleza? Voltou? Pronto, show. E os reforços anunciados pelo Santa foram 9, né? Até com a chegada do Quirino, mas com agora a chegada do Matheus Regis, foi a 10ª contratação do Santa. Foram eles: goleiro Gabriel Souza, zagueiro Jansson, laterais Alex Juan e Pedro Costa, meio-campistas Andrei e Patrick Alain, como você bem falou, não tinha lembrado dele, mas muito bem lembrado, né? Ficou nesse pé de guerra aí com o Náutico, se o torcedor ia aceitar a vinda dele para a equipe do Santa, conseguiu aí ter uma aprovação muito boa. E os atacantes, né? Robinho, Vitinho e Quirino, e agora com mais chegada de mais um, foram 4 atacantes até o exato momento do Santa Cruz. Mas é isso aí. Valeu, João Lucas. Lembrando sempre, galera, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, nos ajuda a bater a meta de 14 mil inscritos.